Motivo de muita alegria, né, estarmos aqui nessa manhã. Pode sentar, irmãos, eu vou fazer só aqui umas considerações antes de começar, né? Nós somos ali da Igreja União Evangélica Pentecostal, no bairro de Corcundinha, próximo, né? Parecido do pastor Paulo, como vocês já sabem. Nosso pastor lá é o pastor Walter, né? Também já trabalhou com o pastor Paulo há muitos anos, da igreja de onde eu era. E a gente recebeu esse convite e veio aqui honrar nessa manhã, né? Pedir a Deus muito uma palavra que desse tocar o coração de alguém aqui nessa manhã. Não que seja uma palavra que de repente todos, né, vão receber, mas que pelo menos uma pessoa aqui hoje ardesse, né, o coração com o que eu vou falar. E eu fiquei muito confuso, porque eu não sabia se era isso mesmo que era para falar hoje, porque é uma coisa que todo mundo tem assim, né, no berço, quando aceita Jesus, o que eu vou falar. Mas na terça-feira teve um culto na nossa igreja e tudo que eu separei para falar, o pregador falou. Aí eu falei, e muito igual, né, o que eu tinha separado no meu esboço. Eu falei, gente, então acho que é para falar. Se é para falar, vamos falar isso mesmo. Antes da gente começar, eu queria pedir para os irmãos para fazer um ato de fé junto comigo, tá? Essa palavra, eu queria que ela viesse ao coração de vocês como se fosse uma planta que ficasse enraizada, porque eu acho que isso aqui é o primordial para todo mundo que aceita a palavra de Deus, né? Que acredita que um dia ele vai voltar. Então, como a gente vai plantar essa palavra, a gente tem que preparar antes o terreno, né? Tem que adubar, tem que regar. Então, eu queria pedir para vocês fecharem os olhos. Fica tranquilo que ninguém vai pegar nada, eu fico de olho para vocês, tá? Feche os olhos e repita comigo, mas na intensidade que eu falar, vocês vão repetir. Se eu falar baixo, vocês falam baixo. Se eu falar alto, fala alto. Se eu falar forte, fala forte, beleza? Então, vamos começar com duas pequenas palavras. A primeira palavra é glória a Deus. Glória a Deus. A segunda é aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 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 Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus se encontra em João 3,16, fala assim: os nossos corações, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. A palavra de Deus fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Essa palavra é uma palavra muito usada quando a gente fala do amor de Deus, né? Às vezes a gente não entende a intensidade do amor de Deus nessa palavra. Eu acredito que 90% dos irmãos que estão aqui já foram pais e mães, né? Não tem ninguém aqui novinho. E eu acredito que alguma vez na sua vida o seu filho ficou doente na madrugada. E por mais que você orasse, pedisse a Deus para livrar ele desse mal, ele não melhorava. Por mais que você desse algum remédio para o seu filho, tentando fazer com que ele melhorasse, ele não melhorava. Eu acredito que isso deve trazer uma angústia tão grande no coração de um pai, de uma mãe, porque ver o seu filho doente e não poder fazer nada, ver o seu filho passando por um momento de dificuldade e você não ter o poder de resolver esse problema. E quando a gente lê essa palavra, a gente está falando que Deus, ele deu o seu bem mais precioso, que é um filho, por você e por mim. Aleluia. Imagine a dor que você já sentiu multiplicada por 10 milhões de vezes. Eu acredito que nem isso é a intensidade do amor de Deus nas nossas vidas.
E eu acredito que essa palavra é o motivo da gente estar aqui hoje, nessa manhã, nesse dia e por todos os dias da nossa vida. Eu acredito que nós estarmos aqui é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E se esse amor que foi dado a nós não passarmos para frente, acho que seria muito egoísmo da nossa parte, né? Ficarmos com esse amor, com essa sabedoria com que Deus nos deu. E eu acredito que a gente está aqui também nessa manhã é porque nós precisamos cumprir uma missão. Em Marcos 16, me diz aqui, capítulo 15 e capítulo 16, e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que acontece se uma pessoa nunca ouviu falar do amor de Deus? Se você que está aqui hoje nunca teve a oportunidade de falar para uma pessoa descrente que, se ela acreditar no nosso Senhor, se ela se arrepender, ela tem a oportunidade de ter vida eterna. Muitas das vezes nós viemos para a casa de Deus com intuitos diferentes. Às vezes a gente vem procurando uma cura, às vezes a gente vem procurando uma palavra para fortalecer o nosso interior. Às vezes a gente só vem porque a gente está acostumado a vir para a casa de Deus. A gente está acostumado a louvar os hinos da harpa, que é muito gostoso, né? A orar na casa de Deus. Mas a gente se esquece que, na verdade, o intuito do Evangelho é divulgar as boas novas. E, ultimamente, as pregações elas não falam mais sobre isso. Hoje, foi trazido aqui em Apocalipse, mais cedo. E muitas das vezes a gente esquece que Jesus está voltando. Muitas das vezes a gente fica tão preocupado com a nossa família, com o nosso trabalho, com a festa da igreja, com a programação, que a gente esquece que Jesus está voltando. E o que vai acontecer se a gente não divulgar a palavra de Deus para quem precisa? A gente simplesmente está recebendo o amor de Deus e não está passando adiante. Eu queria falar para quem precisa muito nessa manhã ouvir que não importa o que aconteça na sua vida, sempre continue a falar do amor de Deus. Aleluia. Por mais que as pessoas que você conversa não deem atenção para vocês, ou se você ficar sem graça, né, ficar envergonhado de falar, achando que a pessoa pode te achar louco, fanático, né, um crente chato, uma pessoa que não é suportável. Isso não importa, porque a nossa missão nessa terra é falar do amor de Deus. Eu não digo pregar, não digo pegar esse livro aqui e esmiuçar para uma pessoa como se você fosse um teólogo, como se fosse uma pessoa com bacharelado. É simplesmente falar do amor de Deus. Antigamente, a palavra que o crente mais falava era assim: Jesus te ama, e eu também. Aceita Jesus como seu Salvador? E a pessoa, muitas das vezes com o coração quebrantado, falava assim: eu aceito, o que eu faço para ter esse Jesus na minha vida? O que eu faço para mudar minha vida? E aí a gente orava, né, para a pessoa se arrepender dos seus pecados e começar uma nova vida. E isso é uma coisa que hoje em dia não se vê tanto nas igrejas como antes. A gente escuta tantos louvores lindos falando sobre cura, falando sobre a submissão, falando sobre vitória, mas a gente não escuta hoje em dia tantos louvores e pregações falando que ele está à porta. A gente pode chegar ali no relógio 11 horas da manhã, daqui a 15 minutos, e simplesmente não ter mais igreja. Jesus ele pode voltar agora. E a gente esquece disso, porque os problemas da vida às vezes são maiores. Em Salmos 136, capítulo 1, fala assim:
Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. No mesmo livro, versículo 25 fala assim: o que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. O 26, louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia. Todo dia é um dia para a gente louvar a Deus. Todo dia é um dia para a gente lembrar do sacrifício de Jesus naquela cruz. Todo dia é um dia para a gente pegar essa sementinha que foi plantada hoje e regar. Porque todo dia a misericórdia do Senhor se renova. Nós não somos merecedores de estar aqui hoje. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Mas a misericórdia do Senhor nos mantém de pé. E João 14, a gente já está chegando no fim, tá? É bem rapidinho mesmo. João 14, capítulo 1 fala assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 6: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 7: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes visto. João 14 está simplesmente dizendo para a gente que Ele vai voltar, que Ele está preparando um lugar e que é real, que a gente tem que todo dia se lembrar disso. Porque se a gente lembrar que Jesus está voltando, está à porta, as demais coisas serão nada. Os seus problemas não serão nada, porque Ele está voltando. E por mais que Ele não volte, a fé que a gente tem que Ele vai voltar renova as nossas forças todos os dias. Todos os dias. Apocalipse 1:7: eis que venho com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E se amém. A palavra de Deus a todo momento está confirmando que Ele vai voltar. A palavra de Deus a todo momento está confirmando que a gente só vai com Ele se a gente se arrepender, se a gente botar em nosso coração a semente que Ele nos amou. Eu vou repetir: não adianta a gente absorver, a gente aceitar, a gente lembrar do amor de Deus se a gente não passar adiante. Essa é a nossa missão, é para aqui que a gente está, é por isso que a gente veio. Marqueando aqui em 1 Coríntios 15, 15:50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Estão conseguindo compreender essa palavra? Como eu falei, essa palavra ela tem que estar dentro dos nossos corações. Essa palavra é o primordial para a gente estar aqui. Sem essa palavra nós não estaríamos aqui. E para finalizar, Deus ele prometeu para a gente que Ele ia mandar o seu Filho voltar. E em Romanos 8 fala assim, capítulo 8, versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia?
ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, em alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu peço a todos que ouviram essa palavra hoje, nessa manhã, que guardem. Parece algo simples, não é? Algo que a gente sempre escuta, algo que a gente lê num carro, que a gente lê numa casa, um adesivo. Mas essa palavra tem o poder de libertar vidas. Essa palavra tem o poder de mudar a angústia de algumas pessoas. Tem o poder de trazer cura. Essa palavra tem o amor de Deus. Essa palavra tem uma promessa. Essa palavra tem uma certeza. Essa palavra é o primordial para todo aquele que crê que Cristo um dia voltará. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém.